gravado nos aprovados estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que abre concurso para datilógrafo. Aqui é Fabrício Brown e eu sou datilógrafo com formação pelo Senac. Professor Vinícius de Almeida, e citando o grande Homer Simpson, existem 3 jeitos de fazer as coisas: o jeito certo, o jeito errado e o meu jeito, que é a mesma coisa que o errado, só que mais rápido. Professor Felipe Ávila, cada vez que você faz uma opção, está transformando sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. C.S. Lewis. Eu sou o professor Fernando Machado e o senhor tem muitos filhos. Muitos filhos ele tem. Eu sou um deles e você também. Hoje estamos aqui recebendo o professor Felipe Ávila. Você tem que cantar quando você faz isso. Eu não tenho muito ritmo. Estamos recebendo aqui hoje o professor Felipe Ávila, que é professor do Alfacom, coordenador da carreira de delegados do Alfacom. E também meu amigo pessoal, meu colega de faculdade, nos formamos aí juntos aqui na UEMS em Dourados. Hoje o professor Felipe já passou aí, foi policial civil no Distrito Federal, hoje ele coordena o cursinho e é professor também do Alfacom em Cascavel. Seja bem-vindo, professor Felipe. Bom, eu que agradeço, Fernando, a satisfação estar aqui com todos vocês, Vinícius, Fernando, professor Fabrício. Eu e o Fernando, a gente se formou na UEMS, a gente foi em 2011, né, final de 2011, faz um tempinho já. Você esqueceu de citar o padre Marcelo, né, ele que é o autor dessa frase ilustre que você... Foi citação indireta. Citação indireta, todo mundo já conhece, né? E meu Instagram, né, para quem quiser seguir as redes sociais, Felipe Ávila Prof, né, sempre os alunos têm dúvidas, os candidatos têm dúvida a respeito de concurso público, ainda mais nesse cenário que a gente vive aí da pandemia. Se tiver alguma dúvida, é só mandar um direct. E muito agradecido pelo convite. Certo, hoje a gente vai explorar bastante então o tema com um especialista voltado na área dos concursos públicos, mas fica aquele convite para você também acompanhar a gente nas redes sociais. Confere o que a gente já tem feito aqui no Direito do Mato, no Instagram e no Facebook. Se você quer acompanhar na íntegra esse episódio e os episódios anteriores, segue a gente também lá no Spotify e assista a gente lá no canal do YouTube. Paulo, corta para 18. Você que ainda não adquiriu a nossa caneca do Direito do Mato, tem a oportunidade de fazer isso. Nos mande um e-mail para direitodomato@gmail ou um direct no Instagram ou no Facebook, que nós entregaremos ela na comodidade do seu lar. Viu? Cada vez está pior. Olha só, a gente trouxe uma notícia aqui bem interessante que a gente vai desenvolver no episódio de hoje. E segundo a Folha Dirigida, o mês de março já iniciou com boas expectativas para quem almeja uma vaga na carreira pública. Ao longo do mês, está prevista a publicação de editais de concursos públicos em diferentes estados. O destaque fica para a área de segurança pública, que pode ter novos editais nos estados de Rio de Janeiro, Ceará, Piauí, Alagoas e Rio Grande do Norte. Além desses, também há expectativa por editais na área da educação e fazenda. Esse assunto é importante, sobretudo nesse momento em que se fala em questão de congelamento dos concursos públicos, impossibilidade de realização de novos certames, e nós temos visto uma preocupação muito grande, uma angústia aí dos concurseiros, né? Às vezes o pessoal diz assim, agora que eu comecei a estudar, nunca mais vai ter concurso no Brasil, né? Então agora que chegou a minha vez, não vai mais ter concurso. E aí, professor Felipe, como você acompanha aí diariamente, você vive a realidade dos concursos públicos, como é que está essa expectativa para os próximos anos em relação a concursos públicos? Olha, a expectativa que a gente tem é muito boa, né? Na verdade, essa frase, ou melhor, essa ideia de acabar com o concurso público, assim, que é lançada, e não é bem isso, né? Já vem desde o mandato da Dilma também, você tinha muito isso aí, mas o fato é que concurso público, toda a nossa máquina estatal é composta por servidores públicos, né? Então o concurso público com certeza vai continuar. Tanto é assim que você tem ali
na carreira policial, pelo menos, dos maiores editais abertos, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, DPEM está aberto, você tem PC Paraná, você tem PC Pará, PC Rio Grande do Norte, todos esses com edital aberto. Polícia Militar do Estado de São Paulo, Polícia Militar do Estado do Paraná, todos esses editais estão abertos, né? A gente até sempre está falando aqui no Alfa que o ano 2021 é o ano das carreiras policiais, né? Se o aluno se dedicar, se o aluno estudar, ele vai ter a oportunidade de fazer uns 10 concursos esse ano. Claro, a gente tem que esperar aí a pandemia. Só no mês de março foram cancelados, acho que 6 concursos da área de segurança pública em razão da pandemia, o que, por um lado, é ruim, porque concurseiros já compraram passagem, compraram tudo, mas, por outro, ele tem mais tempo para estudar, né? Então, assim, concurso, pelo menos para a área de segurança pública, que eu sou coordenador, não vai faltar, né? Nos próximos anos, aí, a gente tem expectativa muito grande, muito boa, e tem vários editais abertos já também. E um ponto importante também é que o texto que foi aprovado, a emenda constitucional, que trouxe aí essa questão mesmo da austeridade nas contas públicas, é que ela proíbe que sejam criados novos cargos públicos, né? Mas permite que seja feito concurso para reposição dos cargos que ocorrerem das vacâncias, e também a realidade é que grande parte dos órgãos das entidades sempre trabalhou com menos servidores do que os cargos que existem na estrutura, né? Então, de certa forma, a medida não vai impactar na oferta de vagas nos próximos certames, porque é permitido que você tanto possa repor, quanto possa alcançar os cargos que já estão na estrutura administrativa, né? Exatamente. Né? Opa, perdão, pode falar? Não, pode falar. É que, assim, se você pegar a área de segurança pública, eles nunca conseguiram preencher os cargos, né, que tem disponíveis lá. Sempre há vacância. Na PCDF que eu entrei, quando eu tomei posse, o sindicato já falava que estava defasado o quadro de pessoal, né, porque na polícia você tem a aposentadoria, na maioria dos estados, mais cedo. Lá na PCDF, mulher se aposentava com 25 anos, homem se aposentava com 30 anos, né? Então você tem uma vacância muito grande, eles passam em outros concursos e tudo mais. Então o fato de não criar mais cargos, como se atingir um percentual de despesa, né? Isso que você tem lá na emenda constitucional, para os órgãos de segurança pública praticamente não inviabiliza o concurso, porque nunca a carreira ali vai ter todos os cargos preenchidos. Dificilmente na área de segurança pública isso acontece. E para a carreira policial, né, segurança pública, seria as polícias civis e militares, né? Qual a formação exigida nesse sentido? O pessoal acha que todo mundo tem que fazer direito, né? Para fazer concurso. Não, alguns vão exigir nível superior, por exemplo, Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, só que nível superior em qualquer área do direito. E tem algumas polícias civis e a maioria das polícias militares que não vão exigir nem nível superior, apenas nível médio, né? Se você pegar aqui, por exemplo, soldado da PM Paraná, nível médio. Então, polícia militar, geralmente nível médio, algumas têm nível superior, mas geralmente nível médio, e matérias mais parecidas com o vestibular, né? Alguns física, história, química, né? Alguns deles. E polícia civil, você já tem lá uma matéria, o conteúdo programático mais jurídico, só que muitos deles, a grande maioria, exige nível superior em qualquer área do conhecimento, e não necessariamente direito, né? Tirando delegado, que aí seria apenas bacharel em direito, ou vai exigir uma prática aí jurídica ou policial também em alguns estados. Alguns estados, então, estão exigindo prática? Então, alguns estados exigem. Mas se você pegar os concursos que nós temos abertos, Polícia Federal vai exigir prática jurídica policial, mas Polícia Civil do Estado do Paraná, Polícia do Rio Grande do Norte e Polícia do Pará não vão exigir prática jurídica ou policial, basta ser bacharel em direito, né? Aí vai depender muito do concurso. É até estranho o cargo de delegado exigir prática jurídica, o delegado é tão específico a atuação dele, né, que o fato de você ter advogado na área trabalhista não vai te ajudar nada como delegado, né? Não vai. E a tendência é que todos eles exijam prática jurídica ou policial, né? Eu, por exemplo, já fiquei 4 anos na PCDF, eu tenho prática policial.
Mas se você não tiver prática policial, vai ter que ter prática jurídica da mesma forma aí de concurso de magistratura, MP, e a tendência é que os que não estão, por exemplo, PC Paraná, nesse concurso não exige. A tendência é que no próximo ela já passe a exigir aí, dependendo de uma aprovação, de uma modificação na lei da carreira, né? Isso depende de modificação na lei. Mas é uma tendência da polícia aí, até porque aquele pleito dos delegados do reconhecimento de nível jurídico, carreira jurídica, que é uma briga já que se arrasta por algum tempo, né? Nessa experiência da carreira policial, se enquadram as guardas municipais? Se enquadram também guardas municipais e policiais penais, né? Por mais que guarda municipal não esteja ali no 144 da segurança pública, mas vai na mesma orientação de disciplinas, e também quem estuda para a guarda municipal, daqui a pouco está fazendo polícia federal, daqui a pouco está fazendo delegado de polícia, então são pessoas que caminham aí para um concurso no mesmo sentido, né? Vamos dizer assim. Ô, professor Felipe, você comentou que, então, se o concurseiro prestar atenção, tem oportunidade aí dentro da área da segurança pública, mas vamos imaginar assim, o concurseiro que agora está entrando nesse universo, agora que ele quer começar a estudar para concurso público, só que é aquela coisa, ele é iniciante, ele está perdido. Qual seriam as melhores formas dele montar um planejamento, uma estratégia de estudo? Então, se ele está começando agora, ele vai ter que definir, né? Por exemplo, se ele quer algo mais a curto ou a médio e longo prazo. Né? Por exemplo, se ele quiser Polícia Federal, ele vai ter que ter ou nível superior ou tecnólogo, né? Muitos optam por tecnólogo, reconhecido pelo MEC, em 2 anos eles já atingem o requisito do nível superior para a Polícia Federal, por exemplo. Né? É médio prazo, 2 anos de preparação. Se ele quiser mais a curto prazo, ele vai ter que fazer uma polícia militar. Então, o primeiro ponto é ele identificar o foco, né? Por exemplo, às vezes o aluno manda mensagem: professor, eu quero Polícia Militar do Paraná e Polícia Federal. Eu falo para ele: não, isso não dá certo. Você tem matérias aí bem distintas. Você tem que escolher o seu foco. Polícia Federal é muito parecido com Polícia Rodoviária Federal, com Polícia Civil do Distrito Federal, dentre outras ali. E aí você está nesse direcionamento. Polícia Militar já tem o seu outro norte específico, que geralmente são matérias aí de vestibular e algumas matérias do direito penal e processual penal militar. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é ter um foco, né? Se ele quiser a carreira, por exemplo, da Polícia Federal, ele tem que fazer um planejamento de estudo bonitinho. E aonde que ele vai encontrar isso? A primeira dica que eu dou: vai no YouTube. No YouTube você tem muito material gratuito. O próprio Alphacom disponibiliza muita coisa gratuita lá no YouTube. Se ele entrar agora, ele vai ter algum evento ao vivo e vai ter evento gravado que ele vai poder consultar. Digita lá, Plano de Estudo Polícia Federal. Ele vai olhar o edital, vai ver as disciplinas, vai entender ali com o professor como que aquilo é cobrado, qual que é a melhor forma dele se preparar. Quem já é graduado em Direito tem uma noção maior, porque tem que fazer OAB, ele já está ouvindo isso há mais tempo, né? Quem ainda não é graduado em Direito, ele vai ter que se ambientar com esse mundo dos concursos. Então, o primeiro passo é, digita lá no YouTube, Plano de Estudo Polícia Federal, ou o concurso que ele quiser, e aí ele pega as orientações para montar o planejamento dele, sabe? É o mais recomendável, na minha opinião. Por exemplo, esses dias um aluno mandou para mim e falou assim: professor, o meu sonho é Ministério Público ou Defensoria Pública. Daí eu falei: o teu sonho tem que decidir primeiro, assim, porque são áreas muito distintas, né? Do qual ele vai trabalhar, né? Dificilmente você consegue conduzir um estudo, até porque, assim, em algumas situações, mesmo a matéria sendo a mesma, a abordagem que se dá é diferente, né? Então, o mesmo conteúdo em processo penal para a Defensoria Pública vai ter uma abordagem, para o Ministério Público vai ter uma abordagem distinta, né? Exatamente, Fernandão. É totalmente diferente, na minha opinião, principalmente em processo penal, né? Você pega o processo penal, você vai ter ali Defensoria, Auri Lopes Júnior deve ser um livro muito indicado, né? Porque ele tem um viés da Defensoria, da Advocacia. Se você pegar ali Ministério Público, talvez você tenha que ir para um Roberto Avena, para um Pacelli, né? Se for o Ministério Público Federal, por exemplo. Então, assim, até a gente está escrevendo, nós estamos escrevendo aqui uma série de livros jurídicos, né?
livros voltados para Ministério Público, para juiz, para delegado, só que a gente não incluiu Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública tem alguns posicionamentos muito específicos para ela, né? Principalmente no direito processual penal, em algumas leis penais, que aí você teria que abrir demais o leque, e aí, às vezes, quando você abre demais o leque, você perde foco. Então, eu acho, não que seja impossível, né? Nada é impossível, mas eu acho que ele teria que escolher um direcionamento melhor. E isso você já via na Defensoria, você já via no Ministério Público, agora você já vê também nos concursos de delegado. Então, você tem ali nos concursos de delegado também, principalmente na segunda fase, na fase oral, uma exigência para o candidato que ele conheça os posicionamentos de delegados que são acadêmicos do Estado, por exemplo. Lá no Rio de Janeiro, se você não lê o processo penal livre do Paulo Rangel, dificilmente você vai passar na prova, né? Se você pegar ali direito penal, o professor Bruno de Laberte, que é delegado lá da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele compõe a banca. Se você pegar aqui no Paraná, Henrique Hoffmann, se você pegar em Santa Catarina, tem também ali delegados que possuem obras, que possuem estudos acadêmicos específicos. Então, cada vez mais, principalmente essas carreiras jurídicas, vão exigir do candidato um conhecimento, não da doutrina, muitas vezes em si, mas do posicionamento de membros da carreira que vão ter artigos escritos ou vão ter livros mesmo de doutrina, ele vai ter que conhecer, principalmente na discursiva e na fase oral, né? E aí vai ter que saber, ou defensoria, ou MP, ou delegado, porque cada vez mais está difícil você atirar para todo lado, né? Só que pensando assim, o acadêmico de direito, até o cara que é graduado em direito, ele tem um sonho assim de seguir uma carreira policial, por exemplo, a Polícia Federal, ou então outra área dentro de segurança pública. Só que assim, né, a gente que é do direito, a gente tem dificuldade muito grande com o número. Às vezes a gente não sabe nem mais soletrar a palavra número. E aí chega lá nesse concurso, imagino eu, que deva ter, por exemplo, disciplinas que exigem esse conhecimento. Como, acho que... Física. Física? Física, tem na PRF. Caraca! Então chega lá, por exemplo, física, o acadêmico de direito está perdido lá, não sabe como estudar isso aí. Você tem algumas técnicas de estudo que poderia ajudar o desempenho desse... Olha, para física não tem nenhuma, mas física realmente é complicado. O que a gente tem ali? Por exemplo, se você pegar a PRF, tem física. Se você pegar a Polícia Federal, você tem raciocínio lógico e matemático, e você tem estatística também, além de contabilidade, que é uma matéria, a segunda matéria que mais cai na Polícia Federal, e você tem um nível de informática altíssimo, programação de Python e tudo mais. Você tem um nível alto de informática na Polícia Federal. Então, o que o concurseiro tem que saber? Primeira coisa, se ele quer, ele tem que conhecer a carreira. Polícia Federal, sem contabilidade ele não passa, ele vai ter que estudar contabilidade. Se ele não tiver um domínio muito bom de informática, ele também não passa. Estatística, ele pode ter um domínio regular, raciocínio lógico e matemático, um domínio regular também, mas ele tem que saber que a prova de agente da PF, por exemplo, não é jurídica. As questões jurídicas que caem ali, né, de direito, administrativo, constitucional, penal, processo e leis, o número é bem reduzido. Se você juntar todas essas disciplinas, não dá o quantitativo de informática, por exemplo, só de informática. E as questões jurídicas são fáceis, né? O nível é fácil. Se ele vai para a PRF, o nível jurídico já aumenta um pouco e a quantidade de questões da área jurídica já aumenta um pouco também. Só que cai física, cai raciocínio lógico, cai informática e cai, a disciplina que mais cai é trânsito, que tem um pouco mais a ver com o direito, né? Você vai ter ali resoluções do CONTRAN e Código de Trânsito Brasileiro, basicamente. Daí já é um pouco mais, né, o concurseiro do direito, aí, quem é formado em direito, já tem um pouco mais de afinidade, né? Mas às vezes ele tem um sonho de ser policial federal no cargo de agente de polícia. Ele vai ter que estudar contabilidade, ele vai ter que estudar estatística, e ele vai ter que estudar informática, muito bem estudado, e raciocínio lógico e matemático. Aí é paciência, né? É encontrar eu acho que nessas disciplinas ele tem que encontrar um professor que ele se identifica mais, que ele entenda e ter paciência, não desistir dessas disciplinas, né? Os professores vão dar as dicas para ele. Física, por exemplo, meu amigo que é professor aqui do Alfa, o Léo, ele fala, olha, existe uma parte da física que ela é teórica,
ela não exige cálculo. É a parte que mais cai na PRF. Se você está na reta final, estuda só a parte teórica, que não cai o cálculo. Você já vai garantir algumas questões. Então, o professor que vive esses concursos vai dar para ele os atalhos. No Alphacom, ali, os professores já fazem isso há anos, né? Então, não dá para o aluno abrir um livro de contabilidade e começar a estudar do zero. Eu acredito que seja muito difícil, principalmente para o aluno de direito, né? Por isso, até que para o aluno de direito, você tem ali concurso de delegado, né, que vai abordar só matérias jurídicas, que talvez seja o melhor caminho. Embora o aluno de direito tenha... A gente vê que quando ele sai da faculdade e ele faz o OAB, muitas vezes ele tem medo do concurso de delegado e ele acaba indo para agente, para escrivão. Não tem nenhum problema, mas eu até incentivaria ele a fazer um concurso da área jurídica, que ele já está há 5 anos estudando para ela, né? As carreiras de tribunais, acredite que agora vai continuar ou vai ter uma retração, analistas e técnicos? A gente tem uma movimentação boa de edital, né? Aí a gente até pensa que muitas vezes essas notícias aí de diminuição de concursos, principalmente para essas áreas, né, que não são áreas essenciais assim no conceito da administração, como é a segurança pública, por conta dessas conversas, a gente tem vários editais sendo publicados até. Por exemplo, TJ do Rio de Janeiro, você tem edital publicado, né, embora ali a data ainda esteja definida por conta da pandemia, TJ Santa Catarina, então você tem até o regulamento de um dos TRTs, que eu não lembro agora, que também saiu. Então você tem movimentações na área de tribunal, né? Também você tem movimentações. Claro, não dá para comparar o número de vagas com a segurança pública. Polícia Civil do Distrito Federal, 1.800 vagas, né? Então você vê aí um número enorme de vagas. No meu concurso eram 900 vagas, e já era um número enorme. Agora a gente tem o dobro. Em tribunal isso a gente não vê. Mas eu acredito que vai continuar saindo sim, porque é uma mudança na nossa matriz da administração pública e não é fácil de implementar. Vamos terceirizar tudo? Até agora não aconteceu, e não vai acontecer tão cedo, na minha opinião. Uma questão que acontece, naquela ideia, né, que o concurseiro ele tem um minuto de paz, né? Aí ele está lá estudando. Então ele está estudando ali, por exemplo, ele falou, eu vou estudar para a Polícia Federal. E aí parece que assim, quando ele decide estudar para uma área, abre concurso em todas as outras áreas do universo, menos a que ele quis estudar, né? E aí, claro, sempre tem aquela tia, né, que fala, abriu concurso para técnico de enfermagem lá em Rondônia, né, e começa a mandar aqueles editais, né? Como é que o concurseiro ele faz? Ele fica naquela área que ele tá, mesmo que não esteja abrindo edital, ele se arrisca a fazer alguma área um pouco mais próxima. Como é que ele poderia organizar assim o seu foco nessa situação? Eu acho assim que é possível que ele tenha um foco, e mesmo assim esse foco seja mais amplo, né? Por exemplo, da área da segurança pública ele está muito tranquilo hoje em dia. Você tem vários, praticamente a área federal, a área estadual, está tudo aberto aí os concursos, né? Então ele não vai ter dificuldade. Se eu fosse concurseiro da área de segurança pública, hoje eu faria Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Rodoviária Federal, PC Paraná, PC Pará, eu faria todos, né? Então ele está tranquilo. Ele tem um foco? Tem, vamos supor, ele tem como finalidade agente da Polícia Federal. O foco dele é esse aí. Qual que é o outro concurso que se parece muito com a agente da Polícia Federal? Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Muito parecido, 80% do edital é igual. Ele tem que fazer essas duas provas. Ele pode fazer os outros concursos também, DPEM, PRF, pode. Só que eu não recomendo que ele pegue o edital desses concursos agora. Não, ele continua no foco dele. Não quer dizer que ele não vai fazer os outros. Ele vai testar. Eu, por exemplo, estudava para delegado, passei na PCDF. A gente está PCDF, sem estudar informática, sem estudar ensino lógico. Eu fui muito bem nas questões jurídicas. Então, o concurseiro pode e deve fazer isso também, né? O que eu acho que ele não deve fazer é, por exemplo, estudo para a polícia. Aí abriu o TRT, analista do TRT, eu vou fazer também. Aí eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu acho que ele vai atrasar o tempo dele fazendo isso. Então, eu acho que ele pode ter um foco, um direcionamento, e esse direcionamento ser um pouco mais amplo, mas naquela direção. Os editais têm uma similaridade. Agora, igual você falou, técnico, sei lá, de enfermagem do HU, em algum lugar. Aí abriu o concurso lá de
técnico da Receita Federal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O concurseiro tem que se conhecer, né? Uma coisa que é lícita para ele fazer, isso não vai prejudicar ele. Ele falou, olha, primeiro eu vou num concurso do primeiro degrau, vai ser uma escada para eu ir para um concurso maior. Você tem o concurso do DPEM, por exemplo. Eu tenho um amigo do DPEM, a gente estava falando esses dias, que quem trabalha como agente penitenciário federal, policial penal federal, tem muita gente que sai de lá, promotor, juiz, delegado. Por quê? Porque tem escala, a escala de trabalho possibilita com que você estude para promotor, juiz, Ministério Público. Aí o concurseiro muitas vezes faz essa escada num concurso do DPEM, pode ser qualquer outro, e continua estudando para um concurso de carreira jurídica. Beleza, excelente. Ou ele pode focar na carreira jurídica. O que ele não pode é ter o alvo dele para um lado, para o outro, para trás. Isso pode atrasar a caminhada dele. Vamos lá. Vocês podem perguntar. Eu achei que era você que ia perguntar. Vocês podem olhar, tem um roteiro para isso. Tá. Não, considerando agora, Felipe, essa situação que a gente está passando, que os concursos as suas provas estão suspensas, né? Você tem o concurso, a pessoa se inscreveu, ela já está com o edital, está estudando, tem um planejamento, só que ela não sabe quando que ela vai fazer a prova. Em virtude disso aí. Como é que fica essa questão da saúde mental do candidato, né, do concurseiro? Como que ele faz para lidar com isso? Melhor maneira dele enfrentar esse estresse. Ele sabe que vai fazer a prova, não sabe quando, e aí, é claro, ele tem mais oportunidade de vencer o edital, de rever conteúdo, de estudar, mas de acalmar um pouco também a pressão que vem de fora, né? Porque o concurseiro ele tem que lidar com o parente, com a família, com os amigos, com a pessoa que ele vai tomar o café na padaria, e aí já passou, já fez a prova. Como é que faz isso tudo? Aqueles assuntos, né, do almoço família, né? Você está estudando já faz 2 anos, né? Tem lá o irmão do primo da vizinha da minha comadre, ele estudou 3 vezes, passou para juiz, né? Sempre tem esse tipo de coisa. Essas lendas urbanas. Sempre alguém tem alguma coisa para dizer que a outra pessoa passou mais rápido do que você, né? Sempre o primo é melhor. Verdade. Agora ele tem uma boa desculpa. Ele fala, olha, suspendeu. Eu ia passar, mas suspendeu o concurso. Agora vou esperar um pouquinho mais. Né? Mas realmente esse ano, né, ano passado e esse ano também, não está sendo fácil para o concurseiro nesse sentido. Se você pegar a Polícia Civil do Distrito Federal, antes de ontem, essa semana, ainda cancelou pela 3ª vez. Suspendeu o concurso pela 3ª vez. Né? Ia ser agora em abril, mas por conta da pandemia foi adiado, não tem data ainda para acontecer. A gente tem muito concurso aberto, mas em razão da pandemia, se você pegar o episódio da PC Paraná, por exemplo, eu ia fazer o concurso de delegado, eu até sempre falo para os alunos lá que eu vou fazer todos os concursos que abrirem da carreira, que eu sou coordenador, né? E lá na PC Paraná eu estava em Curitiba, estava toda aquela comoção para adiar a prova em razão da pandemia, o governo não adiou. E aí a prova era no domingo, eu fui para lá no sábado, estava no hotel, e aí domingo, 5 da manhã, uma aluna mandou mensagem, professor, cancelaram a prova, cancelaram no dia do concurso, né? Em razão aí, basicamente, da pandemia, não havia locais suficientes e tudo mais. Aí todo mundo, claro, ficou abalado psicologicamente, todo mundo já estava lá no Paraná, gente do Amazonas, de Rondônia, né, da Paraíba, Rio Grande do Sul, o país inteiro estava lá em Curitiba. E aí a gente teve que acalmar os concurseiros nesse sentido de preservar a saúde mental, né? Não só de cobrança dos familiares, mas também de gastos, né? Que alguns, se você pegar a PM Pará, agora que ia ter um concurso domingo, foi cancelado no sábado, né? Na verdade, na sexta, teve uma liminar do juiz de primeira instância suspendendo, aí na sexta-noite a liminar caiu pelo TJ e no sábado o STF manteve novamente a liminar, né? A liminar voltou a vigorar e aí não teve o concurso. Aí o concurseiro fala, vai ter concurso, não vai, suspende, volta. Né? Tinha gente que se deslocou de muito longe também e acaba abalando o psicológico do concurseiro. Mas o que eu tenho para falar para eles é sempre para olhar o lado positivo, né? E o lado positivo, tem lado negativo, mas o lado positivo é o maior tempo de preparação. Você tem que pensar aí no adiamento 1 ou 2 dias. Depois você volta para os seus estudos como se nada tivesse acontecido e continue estudando, porque quem souber administrar melhor a ansiedade nessa época de suspensão vai sair na frente. Isso a gente não tem dúvida nenhuma, né? Quem souber lidar com isso aí da melhor forma possível
vai sair na frente. É difícil? É difícil. Eu lembro que quando suspendeu a PC Paraná, eu coloquei no meu Instagram, pessoal, vamos olhar o lado positivo, não sei o quê. Os alunos falam, que lado positivo? Não tem lado positivo nenhum, eu estou aqui em Curitiba, e não sei o quê, até mudei a descrição. É realmente difícil enxergar lado positivo, porque o pessoal estava muito bravo logo depois. Mas eu também estava lá, e eu também fui surpreendido com a suspensão. É lidar com o lado psicológico, é saber que, o Evandro fala muito isso aqui no Alpha, né? Ele fala assim, saiba que merdas acontecem, ele fala isso aí. E realmente obstáculos nós temos. Nós temos que transpor esses obstáculos. Eu sei que não é fácil, eu sei que na época de pandemia é complicada, mas fato é que quem administrar melhor o lado psicológico, agora não só o lado de conhecimento, vai sair na frente. Isso vai ser um diferencial para o candidato, né? E é bom também para quem está começando os estudos, porque ele consegue ter mais tempo e atingir o nível aí para passar no concurso. Ô Felipe, muita gente tem esse sonho de conquistar um cargo público, ou seguir uma carreira pública, e para melhorar de vida e tal, e uma pessoa que sempre se encaixa nesse perfil é aquela pessoa que já tem família, ela já tem um trabalho, ela está querendo subir na vida, dar algo melhor para a família e tal, só que ela acaba criando isso também como uma resistência. Fala, putz, eu trabalho, tenho família para sustentar, não dá para estudar, eu não tenho tempo. O que você poderia passar de recomendação para esse cara que trabalha, tem família, mas não está conseguindo se organizar para estudar? Olha, eu acho que se a melhor motivação é ele olhar para a própria vida dele, né, para ver ali a mudança que ele quer na vida dele, né? Se ele quer muito uma mudança, geralmente quem se dedica para o concurso é porque quer uma estabilidade, quer dar uma condição melhor para a família, principalmente quem tem filho, quem tem esposa e tudo mais. Isso tem que ser a motivação dele, né? E o que ele vai ter que fazer? Arranjar um tempo, acorda mais cedo, dorme mais tarde, sacrifica um pouco de sono. Muitas vezes tem que sacrificar por um período ali um contato com o filho, até mesmo com a esposa, mas, como a gente sempre fala, né, a dor é passageira e o resultado conquistado é permanente. Isso vai valer a pena. Principalmente num cenário que a gente vive de incerteza hoje. Imagina, o cara passa no concurso de agente da Polícia Federal que começa ganhando R$11 mil, é um salário excelente, né, uma remuneração excelente. Então, assim, a própria condição que ele vai alcançar com o concurso público tem que ser a motivação dele, né? É bem verdade que hoje a gente percebe, muito diferente da época que a gente saiu da faculdade, eu e o Fernando, por exemplo, que hoje o concurseiro ele está precisando mais, não só de conteúdo, mas também de um incentivo emocional, psicológico, né? Ele precisa de alguém que oriente mais ele. Eu não sei se é por conta do excesso de informação que a gente tem hoje, acaba se perdendo no excesso de informação. Quando eu e o Fernando a gente se formou, a gente só tinha curso via satélite, né? Praticamente a gente não tinha curso online. Logo que a gente saiu. Quando precisava de alguma aula, tinha aquelas da TV Justiça, né? Eu lembro que tinha umas... que era uma espécie de um telecurso 2000 jurídico, né? Saber direito. Saber direito, né? Direito. Isso, tinha lá umas aulinhas lá do saber. Então, esse é um ponto importante, né? Hoje, assim, a pessoa consegue se organizando porque tem aquela resistência. A pessoa diz assim, eu não consigo me dedicar para tal concurso porque eu não consigo comprar determinado curso. Mas assim, hoje a pessoa conseguiria montar, pelo menos para iniciar o estudo, ela consegue montar um portfólio de material de aulas gratuitos, né? Então, porque, por exemplo, o próprio AlphaCon tem ali inúmeras aulas, inúmeros materiais que disponibilizam de forma gratuita, né? Os próprios eventos, né? Então, a pessoa ela consegue começar mesmo sem necessidade de ter um aporte financeiro muito alto, né? Eu acho que também para começar, né? Para começar, eu quero ser delegado. Primeira coisa, eu acho que é buscar um edital de concurso anterior. E aí você tem a noção, até já na faculdade, né, qual que é o foco do estudo que eu quero ter, ainda na faculdade mesmo, planejar esse estudo que a pessoa se conhece, ela sabe como que ela pode fazer. Então, o que cai no concurso para delegado? A pessoa quer ser delegado, mas não faz a mínima ideia, né?
Então, a primeira coisa que tem que saber o que cai num concurso de delegado, olhar um edital, verificar, falar, é tudo isso aqui que eu vou ter que estudar, então eu posso me planejar. E hoje, né, se para o Fernando e para o Felipe, quando se formaram, já só tinha curso via satélite, para mim, então, naquela época tinha o IELF, que era Instituto... Era o LFG, né? Antes, né? Um pouco antes, né? Era o LFG, então só tinha ele no Brasil inteiro, né? Ele era O exclusividade. professor Fabrício, né? quando se formou, estudava pelo Instituto Universal Brasileiro, né? Recebia ali a correspondência, né? Todo mês. Eu fiz o curso de radiotécnico pelo Instituto Universal Brasileiro. Montei um radinho, né? Esse era o TCC do curso? Não, o curso você tinha que montar um rádio no final. E é tudo Esse pelo correio, né? Tudo pelo correio. Mas o que o professor Fabrício falou é bem isso. O primeiro ponto que o concurseiro, ele sai da faculdade, ele quer fazer o concurso, ou está na faculdade ainda, abrir o edital. E olha, essa dica muitas vezes não é cumprida, porque eu recebo mensagem aqui do aluno que falou, professor, isso aqui cai no meu edital? Abre lá e olha, se tiver lá cai, se não tiver não cai. Então assim, o concurseiro tem que, às vezes ele quer, hoje, pelo excesso de informação, ele quer tudo muito pronto, mas não tem coisa pronta. Quem vai ter que aprender vai ser ele. A prova vai mostrar para ele que ele vai ter que aprender. Então, o primeiro passo é pegar o edital. Quer delegado? Baixa o edital de delegado do último concurso, tem na internet, que você quer. Né? Delegado federal, saiu o edital aí em dezembro. Baixa. Aí, o que você faz? Vai lá no YouTube e coloca plano de estudos delegado federal. Porque daí o professor vai olhar o edital com você. Né? Eu, por exemplo, tenho alguns eventos lá de delegado federal e falo assim, olha, delegado federal... A prova é do CESP, né? São 120 itens certo e errado. Se você marcar uma errada, anula uma certa. O que mais cai aqui? Jurisprudência. O CESP gosta muito de jurisprudência em delegado federal. Como que você estuda jurisprudência? Tem que analisar os informativos dos tribunais superiores. No nosso curso de delegado, a gente tem um delegado federal que faz um resumo de todos os informativos do meio e disponibiliza para o aluno lá. Ele tem tudo catalogado. Vai facilitar bastante ele. Você tem que treinar a questão, você tem que olhar muito. Por exemplo, qual que é a lei que mais cai em delegado federal? Interceptação telefônica, foi a que mais caiu na última prova, seguida de crimes contra a ordem tributária. O professor vai dar esse direcionamento, né? Acho que o lado bom do cursinho é esse, né? Por exemplo, quando sai um edital, a gente faz o que a gente chama de edital dissecado. A gente pega ali, direito administrativo, olhando as últimas provas, quais são os temas mais importantes? Esses agentes públicos, é o tema número 1, depois tem licitação e contrato e tudo mais. A gente dá uma ordem de importância para o aluno. Isso ele tem gratuito no YouTube. Então, o que eu aconselho é que ele, primeira coisa, baixe o edital, porque ele tem que ter intimidade com o edital, e depois ele encontre ali um modelo de plano de estudos que ele vai adaptar para a realidade dele, né? E aí ele vai conhecendo técnicas e aplicando as técnicas para ele. Não tem fórmula pronta, né? Não tem assim, olha, o método de estudo padrão é esse aqui, você tem que fazer isso. Eu recomendo que quem já estudou na faculdade, mas nunca teve por exemplo, minha faculdade não foi bem feita, eu confesso, quando eu saí da faculdade, o Fernando sabe disso, não foi muito bem feita. Eu passava ali nas provas e tudo mais, mas não foi muito bem feita. Quando saí da faculdade, eu falei, cara, eu vou ter que estudar de forma séria. Eu até fui para São Paulo e estudei no presencial do Damásio naquela época, né? E aí, realmente, eu tive que estudar, tirava ali o dia inteiro para estudar, tirava dúvida dos professores, dava aula lá o professor Pedro Lenza, né? O Kleber Masson, todos eles davam aula lá no Damásio naquela época, e eu tirava dúvida com eles ali e estudava, peguei o edital do meu concurso e fui comigo mesmo, fui estudando, anotando e tudo mais, e fui aprendendo a melhor forma de estudar. Depois que eu fiz ali 1 ano de cursinho, eu comecei a estudar sozinho, comecei a ir mais para os livros, né, pegar mais questões ali, desenvolver o meu estudo. O primeiro passo, eu sempre gosto de recomendar um curso, porque eles vão te dar esse direcionamento se você não tem conhecimento. Quer dizer que você não consegue passar só comprando doutrina, lendo e fazendo exercício? Consegue também, mas às vezes você pode não ter o direcionamento adequado. Por exemplo, o próprio livro do Damásio de Jesus hoje não é o mais recomendado para concurso público, né? Se você pegar o livro dele, claro que você vai aprender, mas já não tem todo aquele direcionamento dos outros livros. É uma obra mais acadêmica, né? Então tem todos esses aspectos.
falando do aluno do direito, o aluno ele tem ali já 5 anos de estudo, que é o estudo da graduação. E aí aquela nossa luta, né, enquanto professor, de falar para o aluno, aproveita a graduação, já começa a estudar para concurso na graduação, embora você tenha ali disciplinas que haja uma abordagem diferente ali, não é o mesmo estudo, graduação e concurso, mas o aluno consegue aproveitar, né? Por exemplo, na aula de administrativo, eu digo para os alunos, eu falo, pessoal, o material da aula está aqui, mas eu quero que você assista a aula, por quê? Porque tem assunto que você precisa aprender só uma vez na vida. Tem assuntos ali que você aprendeu uma vez, você não precisa mais voltar nele. Mas aí o aluno fala, depois eu vou assistir Aí o aluno cai naquela armadilha do Satanás, né? Que ele diz assim, não, vou deixar depois eu assisto essa aula. Aí nisso ele está devendo aula de outubro do ano passado que ele ainda não assistiu, né? Então é importante para o aluno da graduação, já que ele já tem esse foco, que ele pode utilizar. Se ele não almeja concurso público, ele pode utilizar para a própria prova da OAB, né? Já vai estudando ali, né? O direito internacional, né? Aqui o nosso podcast ele tem a maior concentração de professores de direito internacional do Brasil, porque tem 2, né? Eu e o professor Vinícius, né? Então você não encontra... É difícil encontrar 2 professores internacional perto, né? Na mesma sala, quase impossível. Porque normalmente o professor internacional nem amigo ele tem, porque é só ele sozinho na instituição inteira, né? Então ele não tem nem amigo, né? E aqui nós temos 2, né? E o aluno ali, ele não dá moral para o direito internacional na graduação. Então eu falo, pessoal... são 2 ou 3 questões na OAB que a matéria é pequena e não é difícil. Se você aprender agora, você já fica tranquilo, né? Para a OAB, o próprio concurso de delegado federal também vai pedir direito internacional, né? Mas isso aí vai muito da questão da pessoa assimilar também essa ideia, né? Acho que é um processo natural da pessoa compreender todo esse... todo o contexto que envolve a decisão de estudar, né? Eu acredito que sim. Se ele tiver, eu me arrependo, se eu pudesse voltar no passado, eu estava desde o primeiro mês que eu pisei na faculdade. Se ele fizer isso que você está falando, de realmente se dedicar à faculdade com foco no concurso, quando ele acabar o 5º ano, ele está muito bem preparado. A gente tem até exemplo de professores no próprio curso de delegado do Alfacom, o Anésio, que é aí do Mato Grosso do Sul, o Fernando conhece ele, e o professor Juliano. Os 2 passaram para delegado na faculdade. O Anésio passou delegado do Mato Grosso do Sul e o Juliano passou para delegado federal. É verdade que ele já tinha uma outra faculdade, né? Acho que o Juliano era formado em física e o Anésio era formado em administração, já, salvo engano. Só que aí a maturidade, né? Se o aluno tiver a maturidade no curso de graduação de estudar ali desde o primeiro ano, a OAB vai ser tranquilo para ele já vai focar no concurso público, né? A gente até teve uma colega, né, Fernando? Lembra da Gabriela? Ela estudava bastante na faculdade e ela passou, acho que para promotor, não sei se foi aí no Mato Grosso do Sul. Ela é Ministério Público em Goiás, salvo engano. Goiás. Uhum. E ela estudava desde o começo da faculdade, né? O interessante isso aí da ideia do edital é basicamente sim, você quer jogar, conheça as regras do jogo, né? E aí você comentou do livro do Damasio, e aí eu fiquei pensando o seguinte, hoje em dia o cara quer se preparar para o concurso, vale a pena insistir nessas obras clássicas ou já tem assim obras voltadas, específicas para o cargo que almeja? Você tem alguns concursos que vão exigir uma obra mais específica, né? Por exemplo, delegado civil do Estado do Rio de Janeiro, você necessariamente vai ter que comprar as obras dos examinadores, né? Processo penal, você vai ter que comprar o livro do Paulo Rangel, direito penal do Bruno Gilabert, por exemplo, que ele tem livro de direito penal, medicina legal do professor Wilson. Então, tem alguns concursos que tem a obra deles. A maioria de delegado não tem a obra deles, né? A obra dos membros da banca ali. Só que mesmo quando não tem a obra dos membros ali da banca, você tem aquela divisão de livros mais acadêmicos e livros mais para o mundo do concurso, né? O Damasio é um livro mais acadêmico, né? Porque o Damasio faleceu ano passado, né? Ou esse ano, acho que foi ano passado, ele, infelizmente, o Luiz Flávio Gomes, né? E assim, quem atualiza o livro dele é o professor André Stefano, que tem o próprio livro de Direito Penal, e que realmente é um excelente livro, mas tem um viés mais acadêmico, que cumpre muito bem a sua função acadêmica.
Não é um livro tão assim para o pessoal do concurso público. Quer dizer que ele não vai passar? Não é isso, né? Ele pode passar, mas não é o que eu indicaria, né? Você tem, por exemplo, o livro do professor Rogério Greco, que está aqui do lado, até, que é meu amigo, é professor do Delta. A gente está com uma coleção sendo lançada de livros também, inclusive Direito Penal, que eu e a professora Cláudia Barros nós escrevemos, e o professor Lucas Fávaro, e o Greco é o coordenador. Mas ele tem o livro dele. O Greco é um exemplo de obra que é muito bem aceita na faculdade, né? E que também é muito bem-vinda na área do concurso público. Isso é raríssimo, né? Você tem um livro ali que ele é muito vendido para o pessoal que está na faculdade e também muito vendido para o pessoal que está se preparando para concurso. O Greco é um deles. O Lenza também, você vê muito nas faculdades, você vê muito também no concurso público, mas nas outras disciplinas você já tem mais uma divisão. Por exemplo, Direito Administrativo do matéria do Fernando. A professora Maria Silva de Pietro é mais acadêmica. Se você quiser algo mais do mundo do concurso público, o pessoal costuma comprar do Matheus Carvalho, né, que daí já é mais esse viés de concurso. Então, tem obras assim, mais acadêmicas, porque o professor, o autor, ele vai voltar mais para a academia, ele não vai olhar tanto para o concurso público, e tem obras que são mais voltadas para o concurso público, como as nossas que a gente está escrevendo, e vai ser publicado em abril, aqui do Alfacom. A gente atualiza a jurisprudência mensal, a gente analisa as questões de concurso na fase objetiva, discursiva e oral, e tudo isso está no livro, né? Tem alguns livros acadêmicos que isso não é feito. Então, cada um tem o seu foco ali. Eu sugiro ao aluno conhecer esse foco. Nós teremos um livro de questões também, né, para delegado federal. Inclusive, isso. Com todas as disciplinas. A disciplina internacional fantástica, assim, uma referência na área, não só no Brasil, como nos concursos do Mercosul também. É o melhor livro, né, professor Felipe? Isso, exatamente. Vai ser o primeiro a ser publicado. Esse aí de questões, 3.100 questões para delegado de Polícia Civil e delegado federal, que é o que cai direito internacional. Para delegado federal tem que conhecer direito internacional. E o professor Fernando, que é um dos autores, também é uma obra de autoria coletiva. E aí, realmente, direito internacional, o Fernando está no curso de delegado também, tem um módulo que ele gravou lá, inclusive lei de imigração, você tem um livro do professor Fernando, que ele tem ali, pessoal dele, autoral dele, e ele grava a matriz também no nosso curso, né, professor? Que é a matéria mais procurada depois das outras, né? Depois das outras todas, né? Só tá depois financeiro. Depois que o aluno terminou física, ele falava, vou dar agora uma olhada internacional, né? Mas, irmãos e irmãs, o tempo passou rápido aqui no nosso episódio do podcast Direito do Mato, na companhia muito agradável do professor Felipe Ávila, que trouxe aqui basicamente tudo sobre concurso, né? Nos trouxe uma aula sobre como se preparar para concurso público. Então, ficamos muito agradecidos, professor, por participar desse nosso podcast Direito do Mato, que é um podcast aqui do interior do estado do Mato Grosso do Sul, né? Mas o professor Felipe conhece bem, que já viveu aqui na região metropolitana de Mundo Novo, Naviraí e Dourados, né? Então conhece muito bem aqui o nosso contexto social. Então fica aqui o nosso agradecimento pela sua participação. Eu que agradeço, fico honrado, nasci em Dourados, né? Conheço muito bem aí a região toda, me formei aí na UEMS também, e a honra é toda minha estar aí com o Fernando, que é meu grande amigo, aí a gente estudou junto, o professor Fabrício foi meu professor, a gente até conversou isso antes de iniciar aqui também, e eu estou tendo a honra de participar com vocês, conhecendo o Vinícius agora aqui também, e é uma honra para mim, sempre que vocês tiverem um espaço aí, podem me chamar, porque é muito legal, o tempo passou rápido, eu falo pra caramba também, e aí é bom que flui mais rápido também. Mas muito obrigado pelo convite e espero que os nossos ouvintes aí gostem do conteúdo. Valeu, professor Felipe. Então, você que está se preparando para concurso público, depois de ouvir o episódio de hoje, ouve de novo, porque o professor Felipe nos entregou aqui dicas valiosas de planejamento, de preparação voltado aos concursos públicos. E fica aquele convite também para você conhecer mais no projeto Direito do Mato, acompanhando a gente nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. Confere lá, Direito do Mato.
E também confere os episódios passados no Spotify, no nosso canal no YouTube e outras redes de streaming. Também acompanha o professor Felipe nas suas redes sociais, o Felipe Ávila Prof. É isso aí. Compartilhem, curtam, comentem. Tenham todos uma ótima semana, um grande abraço e sejam felizes.